possível viver equilíbrio entre a vida pessoal e o profissional? É sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Se é utópico ou se isso verdadeiramente é possível, sabe? Se é factível dentro da nossa vida. A gente está falando de uma era do burnout, na era que está todo mundo trabalhando sem nem perceber, porque não existe mais uma divisão entre o trabalho e o trabalho que você faz em casa, tipo, o WhatsApp te segue, o e-mail você abre em qualquer lugar, né? Antes você fechava a porta do teu trabalho, o teu trabalho ficava lá. E agora você leva o trabalho para casa. É a era do home office. Muitas coisas mudaram com o avanço da internet. Então, tem pessoas adoecendo, principalmente as mulheres, porque tá rolando um excesso de trabalho, de conciliar tudo, todas as obrigações, tudo que ela tem que fazer, e a vida pessoal tá meio esquecida. Mas também a gente tá vivendo uma era de pessoas que eu vi recentemente essa semana, de uma galera falando anti-trabalho, né? Os jovens estão vindo com um olhar para o trabalho, com um olhar para o trabalho muito mais leve. Eles não querem mais isso, eles não querem se dedicar mais nesse nível de trabalho conforme a gente se dedicou lá atrás. Então, e o lado pessoal está muito mais exaltado quando a gente pensa nessas pessoas. Então, será que é possível chegar num ponto de equilíbrio 50-50 para equilibrar essas duas áreas da nossa vida que são tão importantes? Eu vou trazer uma história minha, que eu acho que é muito mais fácil eu falar sobre mim do que sobre outras pessoas, e talvez as pessoas se identifiquem com a minha história. Em 2020, era pandemia, né? Eu tava vivendo uma transição, como todo mundo. Em 2019, eu trabalhei pra caceta. Trabalhei muito. Tava numa empresa onde eu tinha equipe, eu tinha que bater meta, eu trabalhei muito e eu tinha um objetivo, que eu queria sair para um sabático, então eu economizava tudo, eu queria bater minhas metas para ganhar mais grana e conseguir viajar com mais grana, enfim, eu tava com muita gana e eu trabalhei muito mais e abdiquei da minha vida pessoal. Fui viajar, veio a pandemia, parei, fase de transição e tal. Só que nesse período eu vivi muito mais a minha vida pessoal do que a profissional. Eu fiz coisas que eu gostava, eu explorei campos novos, eu fui empreender com o que eu gostava. E foi extremamente valioso, extremamente importante tudo isso. Mas em 2023 eu quis alinhar tudo isso, né? Porque estava muito disparado. Eu já tinha vivido um excesso de trabalho e um excesso de vida pessoal. Eu nunca tinha tido esse equilíbrio. E aí, pensando sobre isso e buscando sobre isso, eu cheguei numa constatação. Sabe qual é a constatação? Que não tem um equilíbrio de 50-50. Que a gente sempre vai trabalhar mais. Essa é a real. A gente vai trabalhar mais e essa porcentagem, ela não é racional, ela não é matemática. Quando a gente fala de um ser humano que vive altos e baixos, que tem momentos, que tem sonhos ilimitados e que provavelmente você vai trabalhar mais do que você passa com as pessoas que você ama, se divertindo, fazendo coisas que você gosta, os seus hobbies. Mas quando você estava no sabático, você não trabalhava mais. E não foi legal. Sabe por quê? Porque chega uma hora que até viver muito da vida pessoal cansa. É tipo assim, sabe quando você tá vivendo uma paixão? Você tá vivendo uma paixão, você acabou de conhecer, a gente acabou de se conhecer. Você tá apaixonado, você quer aquilo, tal, nossa, tudo é uma doideira, é muito intenso. E depois de um tempo, essa paixão ou vira amor ou ela acaba. Então, no sabático, foi uma parada de paixão. É óbvio que quando eu lembro do sabático, eu falo, caralho, foi a melhor fase da vida. E foi mesmo. Só que eu não sei dizer se esse sabático durasse 10 anos, eu ia continuar com essa paixão, eu ia continuar com esse fogo intenso, porque tudo a longo prazo, o ser humano deixa de... A gente acostuma, inclusive com a paixão, inclusive com as coisas que são novidades, deixam de ser novidades e passam a ser rotina. E aí, quando o sabático, as coisas diferentes que eu vivia nas viagens virasse rotina, talvez não fosse assim tão incrível, entende? Então, é por isso que é interessante ter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. É importante. Porque se você também não usa a sua cabeça para coisas úteis, produtivas, você cria alguma coisa, você realmente faz algo, você se sente útil, te dá uma satisfação interna. Dá uma sensação de, caramba, eu tô cumprindo com um propósito. E não é aquele propósito que
tá hypado, sabe? Esse propósito, essa coisa muito diferente. Não, é uma coisa de, caramba, eu vejo o porquê de estar fazendo isso, eu vejo o porquê de estar criando, de estar... algo me motiva a criar, eu realmente quero, eu tenho uma vontade genuína de fazer alguma coisa acontecer, né? Isso é agir com propósito, no meu ponto de vista. E se você passa muito tempo sem isso, também cansa. Então, o ideal é o equilíbrio. Só que, se você vai trabalhar mais, se você quer fazer algo acontecer, vamos pensar do mínimo viável num hábito para você conseguir alcançar qualquer meta. Emagrecer, estudar para um concurso, passar numa vaga de emprego ou fazer enfim, qualquer coisa. Qualquer coisa. Você precisa, pelo menos, dormir bem, de 6 a 7 horas, pelo menos comer bem, pelo menos fazer um exercício físico, né, que é um estado de prazer natural, né, sem aquela falsa dopamina de prazeres, enfim, de celular, né, que a gente induz essa sensação de prazer que ela não é real. E você precisa de algumas horas de trabalho focado para que você alcance esse objetivo, seja lá qual o objetivo for, né? Então, só aí você já consumiu do teu dia grande parte de hora. Então, esse equilíbrio não vai ser 50-50. Não vai ser. Não vai ser. Então, se a gente pensar e aceitar isso, que não vai ser 50-50, você começa a fazer uns acordos inegociáveis. Sabe o que é isso? Acordo inegociável é, cara, beleza, eu vou ter que trabalhar, eu vou fazer isso, e eu vou fazer com prazer isso, porque isso aqui também me faz bem. Mas tem coisas que eu não estou aberta à negociação. Que é, por exemplo, o que me dá felicidade, o que me dá prazer, né? O que é na minha vida pessoal que realmente importa e eu quero colocar em prática. E aí eu coloco em prática de uma forma inegociável. Então, por exemplo, passar um tempo com o Sandro, pra mim, é inegociável. Tomar café com o Sandro é inegociável. Regar as minhas plantas é inegociável. Ligar pra minha avó uma vez por semana é inegociável. Falar com a minha mãe. Sabe, são pequenas ações. Ir pra academia, fazer uma aula diferente, fazer minha revisão semanal num café gostoso, num lugar diferente, ou criar um ambiente. São coisas que me dão prazer e que são inegociáveis, que eu não vou abrir mão por nada, porque eu já tenho menos tempo concentrado na minha vida pessoal. E se eu for ceder a tudo que me chega para fazer a satisfação das outras pessoas e tal, eu não vou bater a minha meta da minha vida pessoal, entendeu? Eu não vou estar satisfeita com essa porcentagem que me resta na minha vida pessoal. Então a gente precisa fazer alguns acordos inegociáveis. Algumas coisas estabelecidas. Quer saber de um problema grande? As pessoas não sabem o que dá um prazer para elas. Elas não sabem o que é importante para elas, o que elas querem. Elas não sabem. E aí elas não fazem, porque óbvio, qualquer coisa vira mais urgente ou mais prioridade do que as próprias necessidades dela mesma, entende? Então aí tem um ponto de atenção, porque você só consegue exigir isso se você souber disso. Então como é que você faz para sentir esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Primeiro, estabelecendo limites de quanto você vai trabalhar. Você tem que pôr algumas regras e mostrar quem manda em quem de vez em quando. Você precisa definir o que é inegociável para você na tua vida pessoal e profissional também. O que você não abre mão por nada. Uma vez que você conseguiu olhar para isso, você consegue ir para a parte 2. Parte 2 é marca um jantar com você de vez em quando, marca um encontro com você, um cafezinho com você de vez em quando, sabe? Para você ver que nível de estresse você tá. Que nível de satisfação pessoal você tá tendo com você mesmo. Olhar para tua vida mesmo, sabe? De repente, puxa um caderno, um lápis e escreve sobre isso. Escreve o que tá faltando na tua vida. Porque eu vejo que as pessoas passam muito tempo sem olhar para elas mesmas. E aí, quando vê, já passou 1, 2, 3 anos, sabe? E ela ainda não conseguiu encontrar esse equilíbrio. Se elas parassem e se encontrassem com elas mesmas, com o mesmo interesse que às vezes elas encontram outras pessoas, isso seria muito bom. Isso faria muito bem, sabe? Pra gente. E o terceiro ponto que é muito fundamental para esse equilíbrio é você colocar limite. Nas pessoas, no que você não tá afim. Colocar limite nos seus interesses, né? Porque também, às vezes você não vai sentir vontade de voltar a trabalhar, mas você vai precisar colocar um limite. Você vai precisar
estabelecer algumas normas para você mesmo, alguns combinados com você, todo mundo faz. Então é importante que isso aconteça. Se você gosta desses temas, se você quer saber um pouco mais sobre autogestão, sobre equilíbrio, sobre atingir suas metas, eu vou deixar o convite aqui para você me seguir. Eu sou muito nova aqui no YouTube e ainda tô aprendendo. Eu acho mó chatice fazer essa call to action aqui, que fala que é necessário. Será que é necessário mesmo? Não? Então tá bom. Beijo! Acabou o vídeo.